Tem um custo na vida de quem tem um imóvel que parece pequeno, quase inofensivo, sabe? Mas que na verdade pode estar silenciosamente minando a segurança financeira de muita gente. E tudo começa com um boleto que todo mundo conhece muito bem. Pois é, quem é que nunca olhou para o boleto do condomínio e sentiu aquele incômodo? Ah, a portaria que aumentou, a manutenção do elevador. Parece uma coisa boba, né? Só mais um custo da vida adulta. Normal. Mas e se não for só um incômodo? E se for um sintoma? Um sinal de alerta de que alguma coisa bem lá no fundo da estrutura financeira começou a apodrecer, quietinha, sem ninguém notar. Então, nessa primeira parte, vamos mergulhar nesse boleto que parece tão comum para entender o que ele realmente significa. Bom, o ponto de virada aqui é dar um novo nome para essa taxa. A análise que a gente está vendo a define não como uma simples divisão de despesas, mas sim como um tipo de imposto. Um imposto privado que nunca acaba e, pior, projetado para crescer mais rápido que a renda de qualquer um. É que a dinâmica desse custo é implacável. Pensa bem, um salário a gente tem que negociar, batalhar por um aumento. Essa taxa, não, ela não negocia, ela nunca diminui. Ela só cresce, sempre, empurrada pela inflação de serviços, pelo custo da mão de obra, por reparos que uma hora ou outra vão aparecer. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Se essa conta parece que não fecha para o morador, para quem ela está fechando? Vamos entender como o sistema é desenhado e quem, no fim do dia, realmente lucra com essa história toda. O que a gente vê aqui é uma transferência total de risco. Os bancos financiam o imóvel, pegam o deles e não tem risco nenhum com a manutenção. O Estado arrecada imposto em cima de cada serviço, cada reparo, cada salário pago ali. As construtoras constroem, vendem e somem da equação. E quem sobra com o custo fixo, permanente e que só aumenta? O proprietário. E essa frase da fonte original é pesada. Ela diz que a classe média não é esmagada pelo luxo, é esmagada pelos custos fixos. Isso dá nome àquela pressão que muita gente sente, sabe? A culpa não é do luxo, do cafezinho, mas sim dessa estrutura de custos rígidos que é imposta pelo sistema. Ok, vamos para a matemática, porque é aqui que a coisa fica difícil de ignorar. Os números não mentem, e eles revelam uma corrida financeira que muita gente está perdendo sem nem perceber. Vamos começar com um número razoável, tá? Um ponto de partida para uma taxa de condomínio numa capital. R$ 2.000 por mês. Parece um valor que dá para administrar, certo? Bom, vamos ver o que o tempo faz com ele. É aqui que a gente vê o efeito demolidor dos juros compostos contra a gente. Com uma estimativa bem conservadora, de 6% de inflação de serviços ao ano, aqueles R$ 2.000 viram 3.500 em 10 anos. Em 20 anos, já passa de R$ 6.000. E isso, olha, sem contar nenhuma obra grande, nenhum imprevisto. A trajetória é simplesmente assustadora. E aí, qual é o custo total disso ao longo de uma vida? O número é de chocar. Ao longo de 30 anos, mais de R$ 1 milhão em valores de hoje são drenados do patrimônio de uma pessoa só para manter um bem que não gera R$ 1 de renda. É uma transferência de riqueza gigantesca. E este gráfico aqui, ele é um knockout. Ele mostra o seguinte: o passivo, ou seja, a taxa de condomínio, cresce estruturalmente mais de 6% ao ano. Já os ativos, as economias de uma pessoa, rendem, na melhor das hipóteses, uns 4% acima da inflação. A matemática é cruel e clara. A dívida, o custo, está matematicamente garantido para crescer mais rápido que o dinheiro guardado para pagá-la. Bom, diante disso, muita gente pode pensar naquelas soluções financeiras de sempre, né? Mas vamos analisar por que esses conselhos mais comuns não funcionam, porque eles tratam o sintoma e não a doença. É aqui que está a diferença crucial. O conselho padrão foca em problemas de comportamento. Ah, corte o cafezinho, faça uma renda extra. Mas o problema de verdade é estrutural. É um custo permanente, indexado, que não está nem aí para a disciplina pessoal de ninguém. Ser econômico não faz um boleto que sobe por contrato e inflação diminuir. E aí vem a grande defesa psicológica, né? Aquela carta na manga que parece resolver tudo, a frase que serve como um escudo. Ah, mas o meu imóvel já está quitado. Então a ideia aqui é desconstruir essa crença. A palavra quitado nesse contexto é uma ilusão. O que aconteceu na prática foi uma troca de credores.
Acabou um empréstimo com o banco, que tinha data para terminar, e começou um dreno financeiro para a vida inteira, com condomínio, impostos e manutenção. O imóvel nunca está verdadeiramente pago. Certo? Depois de entender a anatomia do problema, vamos para a parte boa, para a parte construtiva. Vamos explorar qual seria o caminho para a liberdade financeira de verdade. Um caminho que troca rigidez por flexibilidade. Basicamente, existem duas mentalidades competindo. De um lado, a do proprietário preso. É quem valoriza a rigidez, confunde a casa onde mora com um ativo de investimento, tem um apego emocional a um endereço. Do outro lado, a do investidor livre. É quem valoriza a flexibilidade e, principalmente, separa as coisas. Uma coisa é a decisão de onde morar, outra, completamente diferente, é como investir o próprio dinheiro. E isso leva a um plano de ação bem claro. Passo 1. Reduzir a rigidez, ou seja, questionar todo e qualquer custo fixo como se fosse um imposto. Passo 2. Transformar ativos que não geram dinheiro, como um imóvel, em liquidez, em dinheiro estratégico na mão. Passo 3. Fundamental, separar moradia de investimento. A casa onde se vive é um centro de custo. E o passo 4, exigir retornos reais dos investimentos, fazer o capital crescer mais rápido que essa inflação estrutural. Agora, vamos imaginar dois futuros possíveis. O futuro número 1 é o da inércia, de manter o rumo atual. Nele, a pessoa envelhece e os custos só aumentam, enquanto a renda tende a diminuir. A dependência aumenta. Chega um ponto em que a escolha é entre pagar a manutenção do prédio ou cuidar da própria saúde. O imóvel, que era para ser segurança, vira uma armadilha. Mas existe o futuro número 2. Ele nasce de uma escolha difícil, feita agora. Nesse cenário, a pessoa envelhece com flexibilidade, com autonomia, com segurança. A riqueza que ela construiu serve a ela, e não a um prédio. As escolhas são feitas por desejo, e não por pura necessidade de apagar incêndio. Isso nos deixa com uma pergunta no ar. Uma pergunta que é ao mesmo tempo pessoal e urgente. Qual futuro cada um vai escolher? E o que vai ser dito à família sobre a decisão que foi tomada no momento em que as regras desse jogo ficaram claras? E, para fechar, uma reflexão que busca ressignificar o que é sucesso. Legado não é a propriedade que se deixa, mas a liberdade que se construiu enquanto se estava vivo. Uma ideia sem dúvida muito poderosa para a gente pensar sobre o que realmente estamos construindo.